Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje, dando início à sexta igreja da Ásia Menor, a penúltima igreja, popularmente conhecida como Filadélfia. Amém. A igreja de Filadélfia. Texto base que estamos tendo, livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Antes de qualquer coisa, tudo começa bem quando se inicia com oração. Te convido a orar comigo. Eterno Deus, bendito Pai, Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de ser um pregoeiro da Tua palavra. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amados, a igreja de Filadélfia é uma das igrejas citadas na Bíblia, no livro do Apocalipse. Por causa da carta, a igreja de Filadélfia, registrada no texto bíblico como aquela que ficou conhecida por todos os cristãos como exemplo de fidelidade ao Senhor e compromisso com a verdade do Evangelho. Ou seja, dentre todas, é uma das que recebe elogios. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade de Filadélfia, na província romana da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão da cultura grega entre os lados ocidental e oriental do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica onde estava posicionado, a cidade sofria muito com terremotos. Inclusive, em 17 depois de Cristo, Filadélfia chegou a ser destruída por um grande terremoto. Esses detalhes históricos são importantes diante do texto bíblico, porque na carta de Filadélfia há várias referências diretas às questões enfrentadas pelos habitantes daquela cidade. Observe que era uma cidade muito sofrida. E quando a gente vai para a introdução da carta de Filadélfia, a carta de Filadélfia começa com a saudação da parte de Cristo. A saudação foi destinada ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja, o representante local daquela comunidade cristã. Em seguida, Cristo se identificou como o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Essa autodesignação ou descrição de Cristo enfatiza sua santidade, sua veracidade e sua autoridade absoluta. Cristo, ou Jesus Cristo, é aquele que possui a chave de Davi. Isso quer dizer que ele é aquele em quem finalmente se cumpre todas as promessas messiânicas. Lembra quando Isaías profetizara muito sobre Cristo? Quando Isaías falava lá no capítulo 11 que da raiz de Jessé brotará um rebento. Lembra quando Isaías disse que um menino vos nasceu e um nome vos deu, ou seja, todo o contexto e tudo que entendemos acerca de Davi começa, na verdade,
com aquele que tem a chave de Davi, Cristo. Foi Cristo que abriu a história de Davi. Isso quer dizer que ele é aquele em quem finalmente se cumpre as promessas, o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. Ou seja, se Cristo não viesse, não haveria salvação para a raça humana como um todo. E essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um confronto muito grande aos crentes da igreja em Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela cidade, que insistia que somente os judeus é quem pertenciam ao povo de Deus. Mas ao falar à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo deixou bem claro que a segurança de sua salvação não estava sobre a autoridade do julgamento judaico, mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi. Oh glória! Que Deus lindo! Que Deus fiel! Então, a igreja de Filadélfia receberia ainda muitos elogios após informar que as questões da salvação serão ou são deliberadas por aquele que é inteiramente santo, verdadeiro. A carta à igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo, trazendo aos dias atuais. Cristo, ele pessoalmente estava atento a todo o sofrimento do seu povo, mas que acima de tudo, na carta dele, ele próprio disse: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Ei, você que está aí do outro lado, me ouvindo, abriu este áudio, o Senhor manda dizer para ti hoje, tal como o Senhor falara para a Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Eu conheço. Eu vejo quando você muitas vezes faz a minha vontade em meio à perseguição. Eu vejo quando muitas vezes você, tão triste, desanimada, sendo perseguido, ainda assim continua fazendo a minha obra. Ei, tem algo para ti. Eis que diante de ti o Senhor colocou uma porta aberta, porque só abre porta quem é chave, oh glória. E quem é chave, quem tem a chave, ele abre porta para quem ele conhece. Perceba o quebra-cabeça sendo montado. Eu tenho a chave de Davi, eu conheço as tuas obras. E porque eu conheço as tuas obras, eu vou abrir a porta para você. E essa porta ninguém pode fechar. Quem sabe, sabe. Não é a porta da evangelização. Quem sabe, não é a porta da libertação. E ele tem a chave que ninguém pode fechar. E ainda assim, você tendo pouca força, você que está aí do outro lado, tão fraquinha, tão fraquinho, você guardou a palavra do Senhor e não negou o nome dele. Não negou. Apocalipse capítulo 3, verso 8. E mesmo tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oh glória, oh glória, aleluia. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas as suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Me remete, sabe, aquelas igrejinhas pequenas, que muitas vezes alguém não dá nada, que hoje em dia, sabe, as pessoas pensam que Deus só habita nas igrejas grandes, nas catedrais, mas às vezes, sabe, tal como existira ou como fora na igreja anterior, na cidade anterior, a saber, Sardes,
onde a qual vivia de aparência. Já Filadélfia era diferente. Filadélfia, aparentemente, alguém não dava nada, mas o Senhor habitara. Mas o Senhor conhecia as obras, pois Deus havia colocado diante daquela cidade, daquele povo, uma porta aberta. A cidade de Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Isso fazia com que todas as pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Ou seja, eles tinham a oportunidade de evangelizar. E muitas vezes nós temos a oportunidade e não falamos de Cristo. Sendo assim, a igreja de Filadélfia não desperdiçou esta maravilhosa porta aberta. E como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e fidelidade. E mesmo diante do escárnio e da oposição daqueles que se intitulavam inimigos da obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou o nome de Cristo e guardou a palavra. E ainda assim, e que bom é saber que a igreja de Filadélfia era pequena e para alguns insignificante, mas era grande aos olhos do Senhor. Quem sabe você não congregue em uma igreja de pequeno porte e às vezes alguém zomba, alguém escarnece, alguém ri, persegue, mas o que importa é que você, para Deus, é muitíssimo importante. Amém? Dando continuidade na próxima mensagem, em nome de Jesus, falando sobre a perseguição, onde a qual a igreja de Filadélfia passou. Quem sabe você não tem sido perseguido? Quem sabe muitos não têm se levantado só porque você tem feito a obra do Senhor. Não te preocupa. Deus é contigo e Ele é o teu Senhor e a tua força, tá bom? Deixa eu aqui estar mandando um abraço muito especial, glória a Deus, para o servo do Senhor, irmão Odeval dos Santos Moura, da Bahia. Que Deus te abençoe, servo do Senhor, em nome de Jesus. Permita-me também mandar um abraço muito especial para o meu amigo pastor Altair Teles, de Minas Gerais, e também um abraço muito especial para minha amiga, a irmã Sonélia ou missionária Sonélia, tá bom? Um abraço para a senhora também, missionária Sonélia, de Minas Gerais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos para a glória do Eterno. E se Deus assim permitir, estaremos dando continuidade a esta série de mensagens desta feita assim, falando ou continuando a falar sobre a igreja de Filadélfia, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que o amigo Espírito Santo nos revele a sua palavra em toda a essência para a glória do Eterno, em nome de Jesus Cristo. E se porventura você está gostando, compartilha com mais alguém, deixa o teu like lá no nosso canal, deixa o teu joinha e seja também um missionário do Bíblia na Mão e Palavra no Fogão, pedindo sempre a ajuda dos irmãos, pois essa obra é carente, em nome de Jesus, e acima de tudo, toda ajuda é bem-vinda.
Mas se você não pode, entendemos perfeitamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abraços a todos os ouvintes das rádios webs, rádio local e todas as rádios que proferem o nome de Jesus, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Oh, glória!